Olá meus irmãos, graça e paz, meu nome é Paulo Henrique e estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, para entendermos um pouco mais que está no livro de Hebreus capítulo 6, versículo do 4 ao 6. Um tema, alguns versículos que às vezes nos deixam com dúvida daquilo que está escrito. Muitas das pessoas dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas será que podemos perder a nossa salvação, uma vez que Cristo diz que a salvação é de graça, e não é por mérito, não é por obra, mas é por dom de Deus, por amor de Deus, porque assim Ele quis fazer? Mas o que Hebreus capítulo 6, versículo do 4 ao 6 diz? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos futuros, e recaíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Mas por que será que Deus quis falar através dessa palavra? O que ela fala? Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas às vezes ficam se perguntando com muita dúvida, e as pessoas às vezes lêem por ler e às vezes deixam passar batido, não é verdade? Mas precisamos entender por que essa palavra está escrita, por que nós precisamos meditar, por que nós jamais temos que nos afastar do reino dos céus, por que nós jamais podemos nos afastar daquilo que Deus preparou para nossas vidas. E muitas das vezes pensamos que esta palavra diz a respeito apenas das pessoas que participam da glória de Deus, participam do evangelho, se mantêm firme por um certo tempo na igreja, fazendo a obra e depois se desviam. Mas essa palavra ela não só fala a respeito disso, mas fala daquelas pessoas que estão dentro da igreja, fazem a obra, participam da obra, fazem de tudo um pouco, participam dos cultos, louvam a Deus, glorificam a Deus, até são batizados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, mas essas pessoas são pessoas como lobos, como a palavra diz, lobos, são joio no meio do trigo. Então, eu quero deixar um pouco mais desta palavra, a qual diz a respeito a mim e a você também, que nós não somos imunes a essas grandes coisas. Se em João capítulo 10, 28, Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a voz dele e ninguém pode tirá-las da sua mão, e se Paulo diz em Romanos 8, 38 e 39 que nada poderá nos separar do amor de Deus, se Romanos capítulo 8, 30 diz que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou os seus servos, logo o Senhor está no comando dessas obras de salvação. Então o texto de Hebreus capítulo 6, versículo do 4 ao 6 não poderá nunca significar algo contrário a esses princípios. O autor de Hebreus esclarece que é importante que a comunidade de crentes cresça em conhecimento mais profundo das coisas de Deus. Por isso, as coisas mais simples, que ele chama de elementares, precisam ser separadas para que haja avanço. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortais e da fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo de número 1. Em outras palavras, como pessoas que já estão no caminho do Senhor há certo tempo, é preciso haver evolução. Não tem como ficar sempre dando leitinho espiritual. O conhecimento precisa ser aprofundado. Em Hebreus capítulo 6, versículo 2 ao 3, ele fala de alguns temas que ele considera elementares, ou seja, mais básico, e que não traria nesse momento, pois precisa aprofundar outros ensinos. Na sequência, ele apresenta informações importantes a respeito de um tipo de pessoas que bebe da fonte de Deus, mas se desvia, cai, que significa apostasia, abandonando a fé. É que temos
o ponto polêmico. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Observe que ele cita muitas coisas que são vivenciadas por crentes verdadeiros. É aqui que muita gente se confunde. É importante pontuar que pessoas simpatizantes de Cristo, que o joio no meio do trigo, que os hipócritas travestidos de santos, esses estarão sempre também participando de coisas que os crentes verdadeiros também estarão. Por exemplo, ele fala de iluminados. Aqui temos pessoas sendo instruídas na verdade da palavra de Deus. O próprio Judas estava junto com os apóstolos de Cristo, recebendo o ensino, vendo milagres e até participando da obra. Lembramos que Judas, inclusive, foi enviado na missão de Jesus que deu aos 12 apóstolos, aonde eles iriam curar, expulsar demônios e outras coisas. E à medida que seguirdes, pregai e estai próximo o reino de Deus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo do 7 a 8. Como já sabemos, apesar de Judas estar ali, junto fazendo tudo aquilo, andando lado a lado com Jesus, um tempo mais tarde sua máscara caiu de forma definitiva. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo em um de vós é diabo. João 6, versículo 70. Não esses que parecem crentes, até experimentam diversas coisas como os salvos, podem ser até batizados, podem evangelizar, podem louvar, podem de fato parecer crentes verdadeiros acima de qualquer suspeito, mas não são de fato e de verdade. Veja que este grupo de pessoas irá argumentar com Jesus no julgamento, levantando uma série de ações que fizeram e que se parecem muito com o que crente verdadeiro experimentam. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizando em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus capítulo 7, versículo 22. A resposta de Jesus a eles é clara. Apesar de terem experimentado muitas dessas coisas, não eram parte das ovelhas verdadeiras, eram desse tipo de pessoas que o autor de Hebreus está citando, que caíram em uma vida maligna. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. O autor de Hebreu continua dizendo: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Hebreus capítulo 6, 5 e 6. Temos aqui pessoas como Judas, e também esses que Jesus rejeitou. Eles têm jeito de crentes, estão no meio de crentes, fazendo atividades parecidas com as dos crentes, porém chega um momento em que eles caem dessas roupagens fingidas. Sim, eles mostram de forma clara que não têm a fé verdadeira em seus corações, abandonam a Deus, traem o Senhor, revelam o seu coração maldosos. É isso que o autor de Hebreus está se referindo. O apóstolo João, ao falar desse tipo de pessoas, disse: eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João capítulo 2, versículo 19. Quando o autor de Hebreu diz que essas pessoas estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomia, está demonstrando o nível de rejeição terrível em que caíram. Eles estavam em meio ao povo de Deus, ouvindo a palavra, chegaram até mesmo a adorar a Deus. No entanto, desprezaram abertamente o Senhor. Sendo assim, eles agem como quem
despreza o sacrifício de Cristo, como quem envergonha o nome do Senhor por conta de situações ou de suas ações. E isso tudo porque de verdade em seus corações rejeitaram a Cristo. São maus, são joios, pisaram em tudo que ouviram e aprenderam. Não eram verdadeiras ovelhas de Cristo, pois não ouviram a voz dele. Por isso é um pecado gravíssimo contra o Senhor e uma blasfêmia contra o Espírito Santo, na minha opinião, que coloca essas pessoas na situação de não se arrependerem. Daí ser impossível serem perdoados, pois não há condições para arrependimento em suas vidas. Essas pessoas de Hebreus 6, do 4 ao 6, não são as ovelhas verdadeiras de Cristo, pois nenhum deles irá se perder. E elas ouvem a voz dele e não podem cair definitivamente a ponto de ser tirada das mãos de Cristo. Porque as ovelhas verdadeiras, elas ouvem de fato a voz de Cristo, do seu pastor. Mas aquelas que são joios, aquelas que de fato não têm compromisso, aquelas que de fato fazem as coisas de qualquer maneira, achando que o que elas fazem é certo, sem consultar o dono da obra, essas se perdem. Essas não ouvem a voz do pastor, porque elas fazem as coisas da sua maneira, do seu jeito, do jeito que acham que está certo. Essas pessoas, elas não são de Cristo. Elas estão fora do contexto, estão fora do caminho. Elas estão como Judas, fazendo as coisas de qualquer maneira, por ganância, por desejo, por luxúria e entre outras coisas mais. As verdadeiras ovelhas de Cristo, antes delas fazerem qualquer coisa dentro da obra de Deus, elas consultam o dono da obra. Elas consultam o verdadeiro dono da obra. Elas não fazem de qualquer jeito, do jeito que elas acham que está certo. Elas vão consultar o dono da obra para ver o que ele acha que tem que ser feito. Agora, aquelas que não são de Cristo, que não ouvem a voz do seu pastor, elas fazem de qualquer jeito. Elas vão de qualquer jeito, caminham de qualquer jeito. Ouvem, falam, ensinam, pregam, louvam, ficam do mesmo jeito das ovelhas, mas não são ovelhas. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, que o seu caminho, que Deus possa prosperar em sua vida aquilo que você mais anseia no seu coração, e que Deus possa prosperar o seu caminho verdadeiro diante da tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Se inscreva no canal, compartilhe, comente.